irmãos, muitas pessoas não conseguiram chegar por causa dessa chuva, mas o Senhor já está. O Senhor chegou primeiro quando nós chegamos aqui. Então, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Creia que você não vai sair daqui de mãos vazias. Creia que o Senhor vai falar agora conosco através da palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Ruth. Ruth é depois no livro de Juízes. Ruth, capítulo 1, uma palavra conhecida, mas foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Aleluia. Santo é o teu nome. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome. Diz assim a palavra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousare a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Amém. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, fale aos nossos corações. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, Senhor. Eu te peço nessa hora, meu Deus e meu Pai, fala com aqueles que vão assistir, meu Deus e meu Pai. Fale, meu Deus e meu Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, sonde cada coração. Sonde, meu Deus e meu Pai, as nossas necessidades. O Senhor sabe o que precisamos ouvir de Ti nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor já preparou os nossos corações para a Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, meu Deus e meu Pai, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nesse livro de Ruth, nós vamos ver o que Ruth passa com Noemi. Porque o interessante dessa palavra é que nós vemos uma nora e uma sogra. Nós vemos uma jovem e uma anciã também. E aqui nós vemos que é um momento difícil. Um momento difícil para Noemi. Porque Noemi, quando ela foi para Moabe, ela foi com a sua família. Ela foi para Moabe com seu esposo e com seus filhos. Chegando lá, os seus filhos se casaram. Um se casou com Ruth, o outro se casou com Orfa. E a palavra de Deus vai dizer que o esposo de Noemi morre, os filhos de Noemi morrem e ela fica com as suas noras. Ela fica com Orfa e com Ruth. E a palavra também vai falando que quando eles foram para Moabe, era porque Belém, a cidade do pão, estava havendo uma grande fome naquele lugar. E seu esposo foi peregrinar em Moabe. E Moabe, irmãos, vem da descendência de Ló, através do incesto das suas filhas. E quando Noemi chega naquele lugar, eles começam a viver em Moabe. As coisas começam a fluir, até que vem a morte do seu esposo e depois dos seus filhos. Mas o mais interessante nessa palavra, irmãos, que o Senhor falou ao meu coração, é a respeito de Noemi e a respeito de Ruth também. Porque Ruth, ela era moabita. E a gente vê aqui que Ruth, ela faz uma declaração de amor para Noemi. E o interessante é que ela faz essa declaração e ela cumpre aquilo que ela fala para Noemi. Quando ela fala: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares a noite, ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. E Ruth, ela cumpre. Porque se nós formos meditar nessa palavra, nós vemos que Noemi, ela já era uma senhora.
E quando Noemi fica viúva e os seus filhos morrem, Noemi ela não tem bens, Noemi ela não tem herança, até para que a gente possa falar assim, mas Ruth quer ficar com Noemi, porque Noemi tem herança, porque Noemi tem bens. Não, Noemi não tinha. A única coisa que Noemi tinha era Jesus. A única coisa que Noemi acreditava era no Deus vivo, Deus poderoso. E eu tenho certeza que as atitudes de Noemi, ainda que ela fosse uma mulher que estivesse viúva, que estivesse enlutada pela morte do seu marido e dos seus filhos, mas eu acredito que Ruth viu Deus em Noemi. Eu acredito que foi isso que fez com que Ruth quisesse seguir a Noemi, quisesse acompanhar a Noemi. Porque Noemi também, você não vê Noemi se prendendo, se vitimando por ela ser uma senhora, por ela não ter condições, não. Quando ela escuta dizer que agora em Belém estava tendo pão, que a fome tinha acabado, Noemi decide já voltar para a cidade dela natal. E quando ela decide voltar para a cidade natal, ela fala para suas duas noras, para Orfa e para Ruth, olha, vocês podem voltar para a casa dos seus pais. E eu vou voltar para a minha cidade natal. Só que Orfa, ela de imediato ela fala, eu vou voltar. E ela vai embora. E Ruth diz que não. Ruth diz que vai acompanhar onde ela for, onde ela dormir, que o Deus dela, o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Noemi e o propósito era em Belém. Era lá em Belém, era ela retornar. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, a gente, na maioria das vezes, a gente vê muita dificuldade, a gente tem que retornar para algum lugar, voltar para algum lugar. Porque eu fiquei pensando nessa palavra, quantas pessoas, irmãos, não saem de uma cidade para outra para tentar a sorte? Quantas pessoas não viraram moradores de rua por não ter coragem de voltar para a sua cidade? Porque vai se sentir envergonhado. Porque às vezes a pessoa faz tantos planos e não dá nada certo. Quantas pessoas não vieram para outra cidade, começaram a trabalhar, ficaram desempregados? Quantas pessoas não têm mais condições de pagar um aluguel e passam a viver na rua? Quantas pessoas não têm condições mais de retornar para a sua cidade natal? Porque não tem condições financeiras de retornar. São tantas situações, irmãos. Porque, na maioria das vezes, quando nós estamos vivendo fases difíceis e ruins, a gente acha que só somos nós. A gente acha que só nós temos problemas. Nós achamos que só nós temos dificuldade. Mas não é. Todo mundo tem as suas adversidades, todo mundo tem os seus problemas. Muitas das vezes, problemas diferentes que o nosso, mas tem problema porque todo mundo tem problemas, irmãos. E aqui a gente vê Noemi entendendo que ela precisava retornar, ela precisava voltar para Belém. E ela diz para as noras dela, eu vou voltar. E eu fiquei pensando, realmente Noemi era uma serva, realmente Noemi ela confiava no Senhor. Porque ainda que ela tivesse saído de Belém com a sua família, ela já não vai voltar com a sua família, ela já não volta com o seu esposo, ela já não volta mais com os seus filhos. Ela voltou com Ruth, porque Ruth falou que estaria ao lado dela. Irmão, sempre o Senhor vai colocar alguém do nosso lado. Às vezes o Senhor vai colocar uma pessoa que não é uma pessoa que vai falar muito, porque às vezes tem momentos, tem situações na vida da gente que a gente não tem nem o que falar. Mas aí você vai saber que aquela pessoa está ali do teu lado. Está chorando com você, está se alegrando com você, está ali dizendo assim, ó, o que você precisar, eu estou aqui do teu lado. Porque nós vemos aqui o Senhor colocando Ruth na vida de Noemi. Nós vemos o Senhor colocando essa moça para ajudar Noemi, para ser companheira de Noemi. Então nós vemos aqui que ainda que Noemi tivesse passado por essas situações, o Deus de Noemi não abandonou Noemi. O Deus de Noemi não deixou Noemi sozinha, porque coloca graça no coração de Ruth para que Ruth acompanhe a Noemi, cuide de Noemi. E é isso que nós precisamos entender. Vai ter sempre alguém que o Senhor vai colocar para
vai ser. Às vezes é uma pessoa que a gente nem espera, mas vai ser essa pessoa. Às vezes vai ser pessoas que você conheceu agora de pouco, mas aí a gente vê o cuidado de Deus com cada um de nós. E eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está se sentindo injustiçada, perdida, sozinha ou sozinho, porque às vezes nós estamos vivendo esse momento, mas nós vemos aqui o cuidado de Deus na vida de Noemi, porque ficou uma fazendo companhia à outra. O Senhor, irmãos, Ele não nos abandona. O Senhor não te abandonou. Eu não preciso saber o que você está passando. Você precisa crer que esse Senhor, Ele é fiel. Esse Deus, Ele é poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Creia que Ele vai sempre colocar alguém para te ajudar, para te orientar, para você entender que você não está sozinho. Porque Noemi, a situação dela não era uma situação fácil. A de Ruth também não era. Mas o Senhor preparou tudo para que elas voltassem. O Senhor preparou tudo. E é interessante que quando elas chegam em Belém, que Noemi dá direção para Ruth trabalhar nos campos de Boaz, que Noemi também fala, eu também quero trabalhar para ajudar. Ruth fala, não, você vai ficar em casa, eu vou sair para trabalhar, eu vou cuidar. Irmãos, aqui a gente vê uma aliança. Aqui nós vemos a fidelidade de Deus, usando aquela moça para cuidar de Noemi. Aqui nós vemos a provisão de Deus, porque Deus não desamparou. Irmãos, Deus não te desamparou. Você precisa crer que Deus, porque a gente vê que aqui, Noemi, ela teve 3 perdas, irmãos. 3 perdas. Não foi trabalho, não foi no financeiro, não. Foi um esposo e foram 2 filhos. E a gente fica pensando só o Espírito Santo de Deus para confortar, só o Deus vivo para confortar uma mãe, uma esposa. E era isso que Noemi tinha vivido. Era essa situação que ela estava passando. Mas o Senhor mostrou para ela que ela não estava sozinha. Colocou essa moça do lado dela. Glorifique a Deus por aqueles que estão do teu lado, por aqueles que estão te ajudando, por aqueles que estão te ouvindo, por aqueles que muitas das vezes ligam, mandam uma mensagem para você querendo saber como você está. Porque na maioria das vezes, irmão, nós temos muitos afazeres. É um corre-corre a nossa vida. Às vezes, se você lembrar de alguém, você não parar na hora para fazer o que você tem que fazer, você acaba não fazendo. A não ser se o Espírito Santo comece a te incomodar para você largar tudo que você esteja fazendo para você entrar em contato com a pessoa. Porque fora disso, a gente começa a fazer as coisas que a gente precisa fazer, o tempo passa, o dia passa e a gente acaba esquecendo. E eu não sei se hoje você, por estar sozinho, eu não sei se por você estar desempregado, eu não sei se você teve algum tipo de perdas, eu não sei como você está se sentindo. Eu sei que foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para que pudéssemos meditar nessa palavra, porque nós vemos o cuidado de Deus na vida de Noemi. E eu tenho certeza que se você for parar para refletir, você vai começar a ver esse cuidado também na sua vida. Porque esse cuidado independe dos problemas, esse cuidado independe daquilo que nós possamos estar passando. Porque Noemi, ela podia se vitimar e falar, eu sou sozinha, eu não tenho bens, eu não tenho herança. Ela podia querer segurar essas moças, mas não foi isso que Noemi... Por que Noemi não fez? Porque Noemi, eu tenho conjecturando, eu tenho certeza que Noemi acreditava que tinha um Deus cuidando dela, ainda de luto, ainda sofrendo pelas perdas, mas ela tinha certeza que ela tinha um Deus. Por isso que a gente vê que ela não força, ela não obriga, ela libera aquelas moças e fala, eu vou voltar para minha cidade natal. Vocês podem seguir a vida de vocês. Olha como é lindo, porque eu vejo que Deus, Ele não precisa nos aprisionar, não precisa nos amedrontar, não precisa nos intimidar para que a gente queira estar na presença dEle, para que a gente queira servir a Ele, para que a gente queira obedecer a Ele. Nós não vemos isso na palavra.
Nós vemos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas um Deus também de justiça. E nós vemos aqui Noemi tendo atitude de serva de Deus. Nós vemos Ruth também observando toda aquela situação. Porque a primeira coisa que Ruth podia fazer, eu vou fazer o quê? Vou ter que carregar essa moça, essa velha? Eu vou ter que cuidar dela agora? Não, eu posso viver um outro tipo de vida. Mas não foi isso que Ruth aproveita uma oportunidade de conhecer o Deus de Noemi, de servir a esse Deus, de depender desse Deus, de ver o que Deus faz na vida delas. Porque ela não perdeu a oportunidade, não perca a oportunidade que Deus tem te dado de conhecê-lo de fato e de verdade. Irmãos, tem momento que nós só vamos conhecer no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da escassez, no momento da intimidação. Não importa qual seja o momento, mas aproveita a oportunidade que Deus tem te dado de você conhecê-lo, de você servi-lo, de você depender dele, de você confiar nele, porque é isso que nós vemos na palavra. Nós vemos duas mulheres tendo atitudes, comportamentos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós não vemos Ruth preocupada, interessada em alguma coisa, não. Eu acho que o que Ruth queria era conhecer esse Deus de fato e de verdade. O que Ruth queria era viver a experiência com o Deus de Noemi. Ruth não ficou olhando para as perdas de Noemi, não. Ruth ficou olhando para o Deus a qual Noemi servia. E muitas das vezes o Senhor não quer que a gente continue olhando para a nossa adversidade, que eu costumo dizer, tem momento que está tudo feio, está tudo ruim, está tudo parado. Parece que não vai acontecer nada. Mas quando nós conseguimos voltar o nosso olhar para o trono da glória, aí a gente vai receber força, coragem, intrepidez, ousadia de esperar ou de fazer aquilo que o Senhor vai estar nos direcionando. Então que nessa noite você possa ter certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. Que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus não esqueceu de nenhum de nós. Que Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode tocar em corações a nosso favor. Ele pode colocar graça em alguém a nosso favor. É isso que nós precisamos crer. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Porque nós não vemos nem Noemi tentando aprisionar aquelas meninas e nem Ruth também querendo alguma coisa de Noemi ou interesse de alguma coisa, não. Ela queria acompanhar Noemi, ela queria cuidar de Noemi, ela queria conhecer o Deus de Noemi, ela queria conhecer o povo de Noemi. Por isso que ela volta para Belém com Noemi. E chegando lá, ela vai trabalhar, ela não cruza os braços. Quando ela fala, onde você irei, onde você repousar, o teu Deus, aí a gente vê o que ela fala. Ela vai cumprindo com as atitudes e comportamentos dela, porque não adianta só a gente falar. Não adianta, às vezes, só a gente... estamos lendo a palavra, decoramos os versículos, os capítulos, mas a gente precisa se esforçar para viver a palavra. Nós precisamos nos esforçar para darmos testemunho dessa palavra que estamos ouvindo, que estamos lendo, que estamos aprendendo. E nós vemos nesse livro de Ruth de Noemi, é um livro pequeno, mas fala tantas coisas aos nossos corações. A gente vê uma aliança, mas nós não vemos uma aliança que não seja uma aliança feita por Deus. Nós vemos Ruth se expressando para Noemi, porque eu vejo esse versículo como um poema, mas nós vemos ela tendo atitude, porque às vezes as pessoas falam, mas na hora de colocar em prática não colocam. Na hora de ter atitudes, não tem atitudes que precisa ter. Mas nós vemos aqui nesse livro Ruth falando e cumprindo aquilo que ela falou com Noemi. Será que nós somos assim com esse Senhor? Eu costumo dizer que na maioria das vezes nós pedimos, nós queremos, nós exigimos. Mas o que a gente faz em troca? O que a gente dá em troca? Quais
quais têm sido as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Não, a gente quer sim, muitas das vezes achar que Deus tem obrigação de nos abençoar, de fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. E Noemi volta. E ela volta, e quando aquelas mulheres reconhecem, ela diz que ela é uma mulher amargurada, ela é uma mulher por causa das perdas que ela teve. Mas eu fiquei pensando, quando ela fala isso, eu fico pensando, meu Deus, essa mulher, ela fala dessa forma, mas as atitudes dela faz com que Ruth a acompanhe. O que eu entendo? Ela sabia separar esses momentos dela. Porque às vezes nós não sabemos separar os momentos que estamos vivendo. E o que nós fazemos? Afastamos aqueles que o Senhor colocou do nosso lado para nos ajudar. E eu vejo aqui que quando Noemi chega na cidade dela natal, quando ela se expressa dessa forma, eu fiquei perguntando, meditando nessa palavra, porque eu consegui entender através do Espírito Santo de Deus que essa mulher, Noemi, ela conseguia separar para que ela não pudesse ferir e nem magoar ninguém. Porque tem momento que nós não estamos bem, nós não estamos vivendo numa fase boa, e a gente consegue machucar e ferir aquelas pessoas que estão do nosso lado, aquelas pessoas que vão nos ajudar, aquelas pessoas que têm chorado conosco, aquelas pessoas que você sabe que você pode contar, e nós muitas das vezes afastamos essas pessoas. Noemi, ela soube separar, ela soube viver o luto dela, as perdas dela, mas ela confiava no Senhor. Aprenda a confiar nesse Senhor. Aprenda a depender desse Senhor. Aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado com essas pessoas que Deus tem colocado, que tem se preocupado contigo e que você sabe é uma preocupação sincera. Porque se você for parar para pensar, você vai pensar assim, poxa, eu estou vivendo uma fase difícil, eu não tenho nada para oferecer mesmo. Então é uma amizade sincera, é alguém que o Senhor colocou graça para estar do meu lado, para estar me ajudando. E é dessa maneira, irmão, que as coisas vão fluindo. Foi dessa maneira que as coisas foram acontecendo na vida de Noemi. É difícil às vezes a gente entender que a gente precisa voltar. Ninguém quer voltar, principalmente de mãos vazias. Se nós sairmos de um lugar cheio de expectativa, cheio de planos, a gente não quer voltar com as nossas mãos vazias, não. A gente quer voltar com as bênçãos. A gente quer voltar em alegria, mas nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes vamos ter que retornar, porque a bênção de Noemi estava em Belém, na cidade natal dela. Não estava ali em Moabe. E foi lá que o Senhor colocou o remidor, que foi Boaz. E foi lá que o Senhor mudou a história de Noemi e de Ruth, né? Que a gente sabe que entra na genealogia de Cristo. Então nós vemos, irmãos, às vezes não é fácil a gente voltar para consertar algumas coisas que ficaram soltas lá atrás, não. Às vezes é necessário. Mas eu também digo que se nós pedirmos graça e força do Senhor, a gente consegue. Nós conseguimos, irmãos. Se for para você obter vitória, se for para se cumprir aquilo que Deus tem te prometido, não se sinta envergonhado, não. Não se sinta desmerecido, não. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Porque com certeza nós só temos a ganhar, irmãos. Nós não temos nada a perder quando nós obedecemos a esse Senhor. E foi assim, porque quando ela soube que já estava tendo pão, que já não tinha mais fome, ela falou, eu vou voltar. E eu tenho certeza, irmão, que ela deve ter sido muito sugestionada. O que? Tu vai voltar para aquele lugar? Cadê os seus filhos? Cadê o seu marido? Você saiu com a tua família completa, você vai voltar sem ninguém. Porque nesses momentos difíceis, o inimigo da nossa alma, ele sugestiona mesmo. Ele sugestiona querendo colocar vergonha. Ele sugestiona querendo nos colocar numa posição de inferioridade. Ele sugestiona para que a gente fique preso, para que a gente não mude, para que a gente não dê o primeiro passo, para que a gente não tenha atitude. Mas mesmo assim, ela venceu tudo isso e ela retornou. Então o que nós entendemos? Eu sempre digo, irmãos, na maioria
nós estamos indo. Estamos indo. Mas chega uma hora que a gente pode estar indo numa direção errada. E glória a Deus quando o Espírito Santo de Deus fala a direção está errada. Para, retrocede, volta, começa tudo de novo. Ninguém quer, irmãos. Mas aí eu lembro da pesca pela tua palavra. Sobre a tua palavra. É lindo, irmãos. Porque é a palavra. E é essa palavra que o Senhor tem nos ensinado. Porque na pesca, a madrugada toda tentaram pescar, tentaram apanhar alguma coisa. Tinham experiência, eram pescador, mas não pescaram nada. Já estavam lavando a rede. E o Senhor deu uma palavra, volta, lança a rede. E o que ele diz? Ele não questiona, ele fala, sobre a tua palavra lançarei a rede. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Porque nós vemos aqui no Noemi, porque se você for finalizar esse livro, você vai ver o quanto Deus abençoou essas mulheres. Deus tem bênção para nossas vidas. Ah, mas 2021 está acabando, irmão, mas ainda tem 2022, nós estamos vivos, nós estamos de pé. Eu sempre digo que a gente tem que buscar esse Senhor e querer entrar o ano já com esperança, com alegria, de dias melhores, um ano melhor. E o Senhor me deu até uma palavra profética já para a igreja, e eu creio. Que o Senhor falou para mim que é ano de realizações. Tem que crer, é por fé, irmãos, e eu creio. Eu creio. Porque que será um ano de realizações, você crê? Porque às vezes a gente fica preso, porque a gente tem que deixar 2021 ir embora e falar, Senhor, me dá força, me dá graça para 2022. Até aqui o Senhor me ajudou. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós vemos que essas mulheres, elas não morreram de fome. Nós vemos que essas mulheres não ficaram desamparadas. Nós vemos que essas mulheres, elas foram restituídas. Havia um propósito de Deus na vida dessas mulheres. Mas para que esse propósito se cumprisse, Noemi teve que ter a atitude de querer voltar. Voltar para aquele lugar, para a cidade dela natal. Enfrentar as situações, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Então que nessa noite, eu não sei se você perdeu, porque os bens, irmãos, material, financeiro, a gente vai trabalhar, Deus vai abrir porta, vai dar força, a gente vai conseguir conquistar de novo. E quando são pessoas que amamos? Aí fica a saudade, não tem como. A única coisa que alegra o nosso coração é que a gente crê que um dia estaremos lá com eles também. Mas a gente sabe que tem situações que tem como, irmão, ser restituída. Tem como você conquistar de novo, tem como se cumprir de novo. Porque aqui a gente vê uma família que foi dizimada. Mas tinha um propósito de Deus. Ficou só uma mulher. E o Senhor cuidou dessa mulher. O Senhor sustentou essa mulher. O Senhor não deixou essa mulher sozinha. Ei, você não está sozinha. Tem momento, irmãos, que é você e Deus. Tem momento que é você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem momento que você vai ter que ter certeza, como ele diz na palavra dele, como ele falou para Paulo, sobre aquele espinho na carne. A minha graça te basta. A minha graça te basta, é a graça do Senhor. Vai ter momentos que a gente vai ter que estar cheio da graça, para ter certeza que essa graça vai nos bastar, até com que o Senhor venha agir e operar a nosso favor. Não que Ele não tenha agido e nem operado, mas até com que venha se cumprir as promessas que Ele nos prometeu. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa palavra um livro tão pequeno, mas que tem tantas coisas ricas para falar com cada um de nós. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu sei que nessa palavra o Senhor está falando de cuidado, o Senhor está falando de remissão, o Senhor está falando de bênção, o Senhor está falando de livramento, o Senhor está falando de cuidado, o Senhor está falando de várias maneiras para cada um de nós. Porque se você está precisando de cuidado, sinta esse cuidado do Senhor. Se você está buscando uma restauração, uma restituição, aguarde nesse Senhor. O Senhor já te prometeu. Irmãos, eu tenho dito, eu tenho visto, principalmente
vai se cumprir. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que essa pessoa que tem cuidado de você, que tem se preocupado com você, que tem chorado junto contigo, glorifica a Deus e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor botou alguém para cuidar de mim nesse momento tão difícil. Obrigado porque eu não estou sozinha, eu tenho um Senhor, mas tem alguém também do meu lado, me acompanhando, me ouvindo, me assistindo, querendo cuidar de mim, irmãos. Muitas das vezes o Senhor abre portas para que a gente possa conviver com pessoas em momentos difíceis. Quem é que já não viveu isso? Quem é que não está vivendo isso? E se é a graça de Deus, e se é a bondade de Deus, e a misericórdia do Senhor, porque só Ele é poderoso para fazer dessa maneira. E eu creio que Ele tem feito em nossas vidas. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Vamos ficar de pé.